gente está com uma gestora especial aqui, que é a Real Estate Capital, e a gente trouxe aqui alguém de lá para falar com vocês, que é o Moise, lá da Real Estate Capital, né, para falar um pouco mais sobre como que é a gestora, como é que está o cenário de fundos imobiliários. Já vi que tem gente no chat aqui falando que gosta de renda passiva de fundos imobiliários, então a gente traz ele aqui para agregar aqui na nossa conversa. Nós somos uma gestora que está formada por profissionais de longa data no mercado de fundos imobiliários. Nós praticamente iniciamos os fundos imobiliários para investidores de varejo em 1998, né? Com os primeiros investidores, os primeiros 600 investidores desses 2 milhões de investidores que nós temos hoje, né? Então, é uma jornada aí de 24 anos que nós contribuímos com os fundos imobiliários e a gestão passiva e ativa de fundos. Então, estou aqui à disposição. Perfeito, mas e o que eu ia lhe perguntar aqui para nós começarmos um pouco aqui do nosso papo, né? A gente teve 2022 como um ano relativamente conturbado ali, né? 2021 foi um ano bem, né, que teve máxima histórica da bolsa e tal, e esse ano a gente teve eleições, teve um ano bem conturbado, muita discussão sobre macro, né? Sobre Selic, como é que tá como é que deve ficar a inflação e assim, como que foi fazer gestão de fundo nesse ano em que as pessoas falaram tanto de política monetária, tanto de ajuste de Selic, tanto de IPCA. Quais que foram os desafios que vocês tiveram aí na Real Estate Capital? E assim, o que vocês fizeram que ocasionou o desempenho de vocês nesse ano? Então, nós temos 4 fundos, né? Um fundo de fundos, um fundo de CRI, um fundo de lajes corporativas, de escritórios, e um fundo de logística, né? De galpões. Então, cada um deles, obviamente, apresenta desafios diferentes, mas falando deles como um todo, quer dizer, nós tivemos a questão do aumento da inflação durante algum tempo, que provocou um aumento da dívida dos nossos devedores de CRI. Então, isso chamou muito a nossa atenção e foi uma área que nós tivemos que colocar muito foco, porque quando a inflação aumenta, a dívida aumenta dos nossos devedores e, por consequência disso, os créditos podem ter uma qualidade de risco um pouco maior. Então, primeiramente, o aumento da inflação foi um desafio muito grande. E depois, a inflação negativa, que também foi um desafio. Por quê? Porque com inflação negativa, os portfólios começam a render menos e, consequentemente, os dividendos dos fundos de CRI, que é o nosso caso, tiveram uma redução no dividendo por força da inflação negativa. E aí isso gera uma volatilidade nas cotas, uma redução nas cotas dos fundos no mercado secundário, associado ao aumento da Selic, que torna ainda mais volátil esse ambiente e que nos impede de crescer o fundo e fazer novas emissões. Porque ao fazer novas emissões, você diversifica o portfólio, aumenta o portfólio, pulveriza o risco e gera mais liquidez para as cotas dos fundos no mercado secundário. Então, com relação ao fundo CRI, nós tivemos inflação alta, inflação negativa, Selic alta, volatilidade nas cotas. Então, foi um negócio muito complicado. Com relação aos fundos de tijolo, nós tivemos uma questão de vacância, principalmente nos escritórios, porque nós temos home office, nós estamos 3 aqui falando de casa, né? O escritório está vazio hoje, à tarde o pessoal vai, mas de manhã poucos irão, né? Então, teve muita vacância, isso foi um desafio muito grande nesse setor. E nós tivemos também que gerenciar o setor de lajes de logística. Por quê? Porque foi um setor muito demandado, né? Mas tem sempre muita migração de um inquilino para um outro prédio e vice-versa. Porque quando você tem um mercado que está aquecido, você tem uma tendência de aumento de aluguel e os inquilinos costumam olhar uma economia maior nesses aluguéis, né? Então, a gente teve desafios em todas as vertentes. Moisés, eu queria aproveitar essa questão do home office, né, que você muito bem colocou. Com a pandemia, essa questão se intensificou bastante. Mas e hoje? Isso ainda impacta a gestão de vocês de alguma maneira? Então, o que acontece é o seguinte, nós estamos sentindo uma certa volta ao escritório, um certo retorno.
Obviamente, não da forma como era anteriormente. Muitas empresas adotaram sistemas híbridos, muitas empresas adotaram sistemas onde você tem espaços maiores para convivência e para troca de ideias, né? Algumas empresas adotaram sistemas de ocupação rotativa, né? Então, todas essas mudanças, elas, de uma certa forma, ajudaram o setor de lajes corporativas, porque o pessoal começou a voltar de uma maneira ou de outra, né? O nosso fundo, por exemplo, o RECT, que é o fundo mais conhecido de lajes corporativas, ele chegou a ter a vacância de 33%, que é muito alta. Hoje nós estamos na faixa de 13% de vacância. Então, nós estamos sentindo as companhias voltando para os escritórios e toda vez que nós temos uma locação nova, a gente coloca o fato relevante para que o investidor saiba o que está acontecendo no fundo, qual que é a tendência, né? E tem diversas conversas em andamento para a ocupação de novos espaços. Então, a gente está positivo com relação a esse setor, apesar do aumento do home office, né? Então... Perfeito. E eu ia te perguntar justamente isso, né? Fazer uma pergunta mais ou menos nesse mesmo sentido. Vocês têm esse fundo, o REC 11, né? Que é o RECR 11, isso? O REC-R 11 é o de recebíveis, né? O que nós fizemos, que foi uma atitude muito, muito boa no fundo de recebíveis, primeiro foi um monitoramento muito grande dos devedores. Então, aquele contato diário, semanal, para ver qual que é a situação dos devedores. Alguns tiveram que realmente ter um pouco de mais prazo para cumprir com as suas obrigações, principalmente shopping center, que agora está voltando, né? Então, esse foi um desafio muito grande monitorar esses riscos. Agora, o que nós fizemos? Nós tivemos um aumento muito grande do número de CRIs, do número de devedores. Toda vez que você faz isso, você diminui o risco do portfólio. E, adicionalmente a isso, nós adicionamos um bom volume de CRIs, de investimentos em CDI, para aproveitar dessa Selic alta, né? Então, a gente conseguiu aumentar o número de investimentos, pulverizar o risco, diminuir o risco do portfólio e ainda investir em CDI. E esses resultados a gente vai ver daqui para frente, né? Nós tivemos uma queda da rentabilidade, ela era R$ 1,7 por cota por mês, caiu para 1,2, 1, 0,8, 0,6, 0,45. Então, a gente acha que agora, não tendo inflação negativa, os rendimentos devem voltar a normalizar no médio prazo. Perfeito. Isso considerando o que você citou ali dos rendimentos, você fala do dividend yield, né? Que se vocês chegaram a pagar, chegou a bater 1,7% quase em junho desse ano, né? Exato, exato. Porque, Perfeito. obviamente, você tinha um ambiente de inflação mais acelerada, né? Então, você conseguia... E 70% do nosso portfólio no fundo é em IPCA, né? Quando ele começou, o fundo ele era em GPM, que era o nosso indexador preferido. Entretanto, os devedores não queriam mais IGPM, então a gente não conseguiu originar créditos em IGPM. Aí nós diversificamos para IPCA, para IGPM e um pouco de CDI. A gente chegou a ter o portfólio um terço, que é o ideal, mas nem sempre é factível, porque depende muito da disponibilidade, da disposição dos devedores aceitarem os índices que nós gostamos, né? Esse é a grande desafio, nós queremos um índice, obviamente, aquele que é mais favorável para o fundo, e o devedor quer aquele índice que é mais favorável para ele. Então, a gente tem que conceder muitas vezes. Perfeito. E só ainda nessa questão, né? Então dá para, dentre os fundos da casa, né? Dá para dizer que o REC, que já é o carro-chefe de vocês, é também o preferido para o ano que vem, o fundo que vocês consideram mais promissor com um cenário macro? Eu acho que sim, porque com a redução de volatilidade, normalização da inflação, né? Uma tendência de redução da Selic e uma apreciação das cotas novamente, porque as cotas caem quando o rendimento cai, né? Isso é natural. Nós achamos que o REC-R, que tem hoje 2 bilhões e 500 milhões de patrimônio, né?
é um que tem uma possibilidade muito grande de apreciação nas cotas. Não estou fazendo recomendação de compra, tá? É mais uma avaliação macro da tendência macroeconômica, como é que ela impacta nos portfólios e nos rendimentos, né? Então, a gente acha que esse fundo tem condições de ter uma recuperação nas cotas e um aumento nos seus dividendos, né? É bem provável que isso aconteça. E ele é um fundo que, pela sua característica de ser um fundo de CRI, o CRI ele é uma renda fixa, né? Apesar dele ter um pouco de precificação para mercado dos títulos, no valor de mercado no mercado secundário, ele é quase uma renda fixa, o portfólio, não a cota. A cota é variável, porque ela varia, sobe e desce, vai para lá e para cá. Mas o portfólio, ele é uma renda fixa. Você tem que monitorar o risco, tem risco de delinquência, de default, né, como fala, às vezes o devedor não consegue pagar, mas tem garantia imobiliária, você vai, executa a garantia, recebe seu dinheiro de volta, né? Então, ele deveria ter uma maior estabilidade e menor volatilidade, tanto nos rendimentos quanto na cota. Então, é um bom investimento para você guardar a longo prazo, você pode ter uma certa previsibilidade maior do rendimento, né? É diferente dos outros fundos, que envolve mais aluguéis, que sobe e desce, vacância, custos do imóvel, condomínio, IPTU. Então, ele tem menos variáveis que impactam no seu retorno. Então, eu sempre digo, se o investidor quer começar a investir em fundo imobiliário, começa com fundo de CRI. É um bom aprendizado. Depois vai para o fundo de tijolo. E depois vai para alguns outros fundos mais sofisticados, né? Quando nós começamos a atividade de fundo imobiliário em 1999, nós fazíamos fundos monoativos, com gestão passiva. Era o início da indústria. Era 1998, 99. Então, você tinha um imóvel, não tinha gestão ativa, não comprava, não vendia, não tinha vários imóveis, era monoimóvel, gestão passiva. Aí o mercado foi se sofisticando, o investidor foi aprendendo como avaliar, como investir. Nós passamos para fundo multiativo, com vários imóveis, vários ativos, sem gestão ativa. E, finalmente, em 2007, a indústria se sofisticou e nós temos os fundos mais modernos, que são fundos multiativos, gestão ativa. Então, é assim que a gente acompanhou a indústria nos últimos 24 anos. Perfeito. E antes de passar a palavra aqui para a Beatriz, para ela fazer as perguntas finais aqui, uma coisa que eu acho que é relevante, que a gente tem visto muito na indústria de fundos, acho que você falou um pouco disso nas suas respostas, é a transparência, né? Então, quem quiser jogar aí RC, né, as iniciais da gestora consegue ver, né, quais são olhar os fundos e ver o que está no portfólio do fundo, né, ver quais que são os riscos de cada CRI que tem na carteira. E, assim, a gente vê que é uma modernização, como você bem falou, né, uma sofisticação muito grande do mercado. Como é que você tem visto, assim, esse investimento, essa modernização do mercado para dar cada vez mais transparência para os cotistas, né, no caso da indústria de fundos, e o que vocês têm feito, assim, para melhorar isso enquanto gestora? Exato. E essa é uma pergunta muito importante, Eduardo, uma colocação muito importante. Por quê? Porque é fundamental que o investidor saiba aonde ele está investindo, né? Então, eu recomendo que antes de fazer qualquer investimento em fundo imobiliário, o investidor procure se educar naquele fundo, estudar o fundo. E hoje, a maior parte das gestoras, inclusive nós, damos uma transparência muito grande com relação ao que nós estamos fazendo. Então, mensalmente, nós temos a divulgação dos dividendos, né? E no mesmo dia, à noite, nós publicamos o relatório mensal super atualizado daquele fundo, todos os meses. Então, o investidor, ele sabe o rendimento que deu, ele olha o relatório, ele sabe por que deu aquele rendimento, seja mais, seja menos. Então, ele consegue ter um certo conforto de saber aonde está o seu dinheiro, com seu nível de risco e seu nível de retorno, né? Obviamente, existem aqueles investidores que não têm tempo para fazer isso, então eles têm que se basear nas análises. Hoje tem muitas casas de análises boas que fazem os relatórios sobre os diversos fundos, né? E, adicionalmente a isso, nós damos fatos relevantes constantes. Então,
um imóvel foi desocupado, a gente dá o fato relevante, né? Registra na B3, tem acesso, os investidores têm acesso à informação, ou novo aluguel, ou compramos um novo investimento de CRI relevante, ou tivemos um problema de um devedor que não pagou, que foi o caso de CHB, que o Banco Central liquidou a companhia hipotecária, nós tínhamos 9 milhões, a gente informou o andamento da execução das garantias, que tem garantia de 19 milhões. Então, o investidor que quer investir consciente, ele tem acesso a todas as informações nos nossos fundos, da nossa gestora e dos outros, né? Por quê? Porque o setor de fundo imobiliário, diferente das ações, ele tem um grau de complexidade menor. E por força disso, o investidor tem condições de fazer melhores decisões, porque as informações são mais fáceis e mais acessíveis, né? O investidor brasileiro, ele investe em imóveis há muitos anos, há 500 anos, praticamente. É o investimento preferido, né? Todo mundo, né, que chega num determinado ponto da vida, compra uma loja para alugar, ou uma segunda casa para aluguel, né? Então, e já existe esse hábito. O que nós fizemos foi facilitar o acesso dos investidores ao mercado imobiliário de imóveis de maior relevância. Então, se hoje eu tenho 100 mil reais, eu consigo comprar talvez um apartamento pequeno, 200 mil reais para alugar, só que com 200 mil reais, com fundo imobiliário, eu consigo ter acesso a 1x avos de um investimento de 300 milhões. Então, eu tenho uma redução do risco, né? Eu tenho uma constância de rendimento maior, eu tenho uma gestão de bons gestores que estão olhando o investimento e tomando atitudes necessárias para manter o bom risco e bom retorno para o investidor. Então, e adicionalmente a isso, você tem liquidez no mercado secundário de parte do seu investimento. Você acorda de manhã, você tem investimento de 200 mil, você precisa de 10 mil reais para alguma necessidade, você vai lá e vende. Enquanto que se você tem um imóvel de 200 mil reais, você não consegue fazer isso, né? Então, é risco imobiliário com inteligência, como se diz, com liquidez, com gestão profissional e com acesso a 100% das informações. E temos um canal de RI muito ativo. Nosso RI é muito ativo. É sábado à noite, é domingo de manhã. A gente responde, assim, em menos de 24 horas. Qualquer investidor que entra no nosso canal de RI tem a resposta que ele precisa. Obviamente, não tem informação privilegiada. Tudo que nós fazemos é uma explicação de fatos que já foram divulgados, ou no relatório, ou nos fatos relevantes. Estou me estendendo um pouco, mas acho um tema importante. Não, com certeza. E Perfeito, sem problemas. essa transparência com o investidor é De muito passar a palavra. importante. Acho que deu uma travadinha. Bom, já vou emendar aqui na minha pergunta, Moisés. A gente falou bastante, né, dos desafios deste ano, né? Eu queria saber como vocês lidaram com eles, quais foram as medidas tomadas durante o ano para manter a rentabilidade dos fundos e quais são já as expectativas para 2023 do ponto de vista econômico. Exato. Bom, no fundo de CRI, obviamente, toda vez que você tem, vamos dizer, esses movimentos macroeconômicos que eu considero atípicos, você tem oportunidades. Então, nós conseguimos investir em CDI, nós conseguimos aumentar o cupom de juros dos investimentos em IPCA, porque eu não sei se vocês lembram, há um ano e pouco atrás, os cupons estavam caindo para 6% ao ano mais IPCA. Agora nós estamos já na faixa de IPCA mais 8,5%. Então, isso foi uma conquista grande. Monitoramento de risco também é uma conquista muito, muito grande, né? Aumento do número de investimentos. Então, todas essas ações, elas se materializarão no futuro de uma maneira muito positiva, né? Então, isso são as atitudes que nós tomamos. Nós fizemos um esforço muito grande de redução de vacância nos fundos de tijolo, e a gente está conseguindo, vamos dizer, um aumento em renegociações de aluguéis nos fundos de logística para aumentar aluguel acima da inflação. Então, uma série de medidas foram tomadas super positivas. Tivemos um aprendizado muito grande, que não é aprendizado novo, mas todo investimento tem risco. Isso é importante lembrar. Não pode esquecer, não, investir, nossa, super fácil. Nada disso.
todo investimento em mercado de capitais tem risco. O importante é saber avaliar, julgar, decidir, monitorar e agir muito rápido. Então, essas são assim, aprendizados, né? Todo dia a gente tem colegas, colaboradores novos na empresa e todos eles têm esse aprendizado. Quer dizer, risco existe, o importante é você estar atento, você agir rapidamente e monitorar esses riscos. Essa importância também de, se você não tem tempo para estudar, para olhar a fundo, passar para alguém fazer isso para você, né? Como você muito bem colocou, num fundo que um gestor que já estudou vai avaliar cada ativo para investir, né? Exato. É importante ter o gestor, né, para fazer essa atividade. Obviamente, os gestores às vezes erram, né? Natural. Quer dizer, e o erro, ele faz parte do aprendizado. Agora, é importante muito o investidor ele saber o grau de risco que ele está disposto a assumir, né? Cada investidor, de acordo com a sua fase de vida, de acordo com o seu patrimônio, tem uma certa aceitabilidade maior ou menor de risco, né? Então, o investidor, ao compreender um investimento, ao compreender um determinado fundo imobiliário, ele tem que se sentir confortável com aquele risco, né? Ele fala, não, isso aqui é bom para mim, para o meu portfólio. Ah, o outro eu não quero, é muito arriscado. Então, apesar de ter o gestor, tem que ter essa decisão adicional do investidor. E já pensando em 2023 agora, né? Principalmente aqui no Brasil, que a gente está falando de uma mudança de governo, de gastos fora do teto de gastos, de risco fiscal. Isso impacta fundos imobiliários de alguma forma? Impacta a gestão de vocês? Vocês terão de ter alguma mudança assim na postura de como a gestão é feita hoje? Então, eu acho que uma mudança de postura não necessariamente, quer dizer, todos os dias nós aprendemos, nos renovamos e tomamos decisões novas baseado nos eventos diários. Você, há pouco, Beatriz estava comentando sobre a PEC, estava comentando sobre a reunião do Copom hoje, que termina amanhã. Então, esses eventos são diários. Então, gestão de fundo é como escovar dente, tomar banho, é todo dia, não adianta, é todo dia, não dá para descansar. Com relação vamos dizer, a perspectiva para o ano que vem, nós estamos positivos. Tá? Por quê? Porque quando você termina um processo eleitoral, seja ele qual foi o candidato que ganhou a eleição, você tem uma redução da volatilidade, da incerteza. Já se sabe quem, e ao longo dos próximos dias e meses, nós vamos ter conhecimento maior de todas as medidas no âmbito econômico que serão tomadas, né? Então, a redução da incerteza, para mim, é um aspecto muito positivo para o ano que vem, né? Eu acho que nós vamos ter uma redução de volatilidade, como consequência de redução da Selic, e uma normalização da inflação. Então, eu acredito que o ambiente econômico para fundos imobiliários, especificamente, que é o nosso assunto, ele é muito positivo. E hoje existem muitas boas, vamos dizer, oportunidades de investir. Porque quando acontece essa volatilidade que nós tivemos nos últimos 12 meses, você tem muita oportunidade. Tem fundos que estão abaixo do seu valor justo, que eu digo, abaixo do seu valor dos seus ativos. Tem fundos de fundos que têm uma depreciação dupla, porque eles estão depreciados e os investimentos que eles estão investidos também estão depreciados. Então, aquele investidor que pretende investir em fundo imobiliário para 2023 deveria começar a olhar agora com carinho, olhando as oportunidades, estudando cada um dos investimentos, porque esse é o momento das oportunidades. Se compra nos momentos de incerteza e início de recuperação, e não ao contrário. Muitas vezes o investidor faz ao contrário. Agora que está bom, vou comprar. Não, agora que está bom, eu vou vender. É o contrário. E agora que está ruim, eu tenho que comprar, né? Então, eu estou muito positivo com o ano de 23. Muito legal saber essa perspectiva, tanto sua quanto da casa. Mois, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por ter aceitado aqui nosso convite. Por favor, volte sempre, portas sempre abertas aqui. Edu, também muito obrigada pela participação. Muito obrigado, igualmente. E aqui eu estou sempre à disposição, é só chamar que eu venho.